Shalom, eu sou a Eliane Rica, meu esposo Sérgio Thalia. Estamos aqui hoje com E Você? Hoje é o 6º episódio. Nós vamos falar sobre a verdadeira contagem do Homer. Boa noite. Nós sempre fizemos programas polêmicos, eu sempre gostei de fazer. Eu tinha até um programa que chamava Derrubando Mitos, né? Porque se você já estudou um pouquinho, se você não é um iniciante, você vai saber que a Matrix está aí, sim, né? E essa Matrix, ela é não só composta por aqueles homens, né, que compõem os Illuminatis, as famílias, como também pelas religiões. Sendo que eu ainda acho que as religiões são piores. Por quê? Porque aqueles homens, né, que fazem parte, as famílias que fazem parte dos Illuminatis, se vocês pensarem um pouco, né, se é que vocês conseguem ainda, vocês vão entender que o que eles estão preparando é a ruína deles também, né? Porque se todo mundo se matar 7 bilhões para ficar 1 bilhão, como eles falam, se fizerem com que todos os países venham à falência, o que vai manter a riqueza deles? E outra, eles morrem, né? Porque é óbvio que pessoas como eles não vai passar com vida para viver o milênio e depois a eternidade. O Pai não faz acepção. E nem é comprável. Então, realmente, né, esses homens estão ajudando ao Pai e a nós. Talvez não a você, se você for um dos cordeirinhos que vão ser queimados. Agora, se você tiver esperança de que você está fazendo tudo certo e de que você vai ter uma chance, nem que seja a mínima possível, como eu penso de mim, de ser mantido para o milênio, você vai nadar e morrer na praia aí com a boca cheia de areia. Então, meus irmãos, esse programa de hoje não é para ficar falando para vocês que vocês são burros, que vocês são panacas, que vocês são gado, que vocês estão completamente cegos, que vocês estão na operação do erro. Isso nós já falamos várias vezes, né? Nós vamos aqui conversar mais com aqueles que ainda têm um pouquinho de consciência ou que já conhecem alguma coisa da palavra, e vamos estar explicando como é a verdadeira contagem do Homer, porque começa agora. Hoje é o dia 1º de trabalho e o 1º dia do Homer, tá? Porque hoje, eu digo hoje a partir do pôr do sol, né? É dia 16 do 1º mês do ano solar, é o dia em que eram levadas as sementes para os sacerdotes e ele abençoava o povo. Eu até pouco tempo atrás entendia que ele abençoava as sementes. Não, ele abençoava o povo, tá? Porque as sementes já estavam ali. Assim como nós vimos aí no começo do ano, né, nossos primos fazerem a maior cagada que eles já fizeram, por medo,
eles também contam o homem errado. Sabe, se vocês procurarem na palavra toda, a palavra Shavua, vocês só vão encontrar na contagem do homem. Esse papinho de neguinho chegar para você e falar Shavua Tove demonstra a total incompreensão dele do calendário que o pai criou. Porque na verdade ele diz Shavua porque ele quer dar uma de judeu. Mas na verdade ele está dizendo, tenha uma boa semana. E o calendário lunisolar não existe em semanas. Não é que nem eles fazem, que todo sábado, criado por um papa... Mas eu vou fazer uma pergunta, eu acho que um pouquinho de inteligência vocês ainda têm. Vocês acham possível que o Pai, o Todo-Poderoso, que criou tudo, criou inclusive o calendário, fosse deixar na mão de um idólatra, um papa, um pedófilo, a criação de um dia para ser o seu dia de guarda ou de descanso? Sabe, tem que ser muito tapado, tem que estar como está escrito, tem que estar endurecido. E os outros, né, que seguem essas beldades, né, estão na operação do erro, que não conseguem enxergar isso, né, Aldair? Adoir. Eu tenho muita pena de ti, Adoir, porque você é um cara que é ponta firme, mas pena que você não tem pulso. Então vejam, meus irmãos, nós vamos falar sobre isso, mas antes disso eu quero falar um pouquinho para vocês de uma coisa que vocês talvez já tenham ouvido milhões de vezes, não só por intermédio de mim e de minha esposa, mas também até na cristandade, porque isso eu conheço desde o tempo que eu era ancião Testemunho de Jeová, nos anos 80, tá? Não levem isso como agressão. Eu tô sim decepcionado, eu tô sim puto, eu tô sim chateado, sabe, com aqueles que se dizem irmãos. Mas não estou o bastante para passar de hoje para amanhã com essa raiva. Eu nunca consegui guardar a raiva de ninguém. É claro que o mundano eu vou ter raiva até a hora que ele for morto. Então, e você? Sexto episódio, a verdadeira contagem do homem. Eliane, lê para nós, por favor, Matitiarro 24, do 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então observem, meus irmãos, principalmente aí os seguidores de evangelhos, preste atenção. O Machê está falando que haveria nações contra nações, pestes, fomes, guerras, enfim, né? Terremotos. E ele no fim termina dizendo, né, para os seus emissários, que isso eram coisas que eram o princípio das dores. E ainda diz, ó, onde é que está? Acho que eu não peguei aquela parte. Eu não peguei. Mas onde ele diz que não fiquem temerosos,
porque assim há de ser e não tem jeito, não tem como mudar isso, e que aquilo é o princípio das dores, ou seja, aquilo ali é o mínimo. Esse mínimo, como eu já falei acho que mais de 500 vezes, mas ninguém parece que ouve, começou em 2011. Para ser mais exato, em março. Até pouco tempo atrás eu falava em janeiro. Mas aí eu percebi, eu não percebo porra nenhuma. Aí eu me toquei, porque o pai me deu toque de que era no dia 11 de março. Como é que eu sei isso? Eu não sou nenhum adivinho, eu não sou nenhum profeta, eu não sou nenhum ser superior. O meu QI, embora alto, que eu já fiz o teste, ele não é um QI que faça com que eu descubra coisas que estão escondidas. Não. É porque na profecia diz que a partir do momento que fosse destruído Damasco, né, se iniciaria esse processo de princípio das dores. Você pode perguntar para mim, mas como assim? Está escrito nação contra nação. Meus amigos, eu não vou nem chamar mais de irmão, porque acho que amigo já está muito bom. Aliás, já é demais. Então veja bem. Por quê? Vocês conhecem a ONU? Vocês já procuraram ler o estatuto da ONU? Não, né? Vocês gostam mais é de abrir a revista e ver o que vai acontecer no BBB, né? Lá diz o seguinte. Não sei se você... Eu vou até começar do comecinho, né? Porque eu sei que todo mundo está engatinhando aí, nunca procurou saber, nem pensa que isso tem a ver. Quando a ONU foi formada após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se então, antes existia um outro organismo, né, parecido com a ONU, tá? Não sei o que das nações, eu esqueci. Esqueci porque não tem assim nada grande, né, para falar sobre ele. Então criaram a ONU, Vocês sabem quem criou a ONU, né? A Babilônia, a grande cidade. Criaram a ONU. Nessa criação foi escolhido um grupo que iria presidir, um grupo de países. Onde ficou, é claro, né? Imagina se não, né? Se aqueles bosta não vão querer estar em primeiro lugar. Onde ficou Estados Unidos, Japão, Rússia, China e Inglaterra. Esses 5 não perderiam nunca, é vitalício. Por exemplo, os Estados Unidos perdeu e o débil mental lá que está lá hoje, né, reinando, ele tentou trazer de volta a ONU, né? Ele quis voltar para a ONU. Por enquanto estão estudando. Mas o Trump, ele saiu fora. Numa tentativa, né, de repente virar o ser maior lá dentro. Mas só que na altura dos acontecimentos, na altura de já ter existido um Wikileaks, já ter existido tanta coisa, né, e ninguém, aqueles que se preocupem, aqueles que o pai não tapou os olhos, estão a par. A Europa achou ótimo, a Rússia achou perfeito, não tem mais ao lado deles nenhum canalha. E aí agora está difícil deles voltarem. Eu não creio nem que voltem.
Mas isso é outra história, é que realmente eu estou querendo que você entenda o fio pela meada, né? O fio da meada, você acha? Encontre. E existe uma lei que foi escrita nos primórdios da ONU que diz o seguinte: desses 5 ou dos demais que são afiliados, se houver uma guerra e existirem mais de 5 países que pertencem à ONU envolvidos na mesma guerra, é guerra mundial. Se você não sabe disso, vai lá no Wikileaks. Ou vai lá no... a enciclopédia lá... Wikipédia? A Wikipédia, tá? Então o que acontece? A partir do momento, como está escrito na profecia, que caiu Damasco, nós já tínhamos 7 países que pertenciam, ou quer dizer, os Estados Unidos é que saiu, né? Graças ao Eterno. Que pertenciam à ONU envolvidos. Então ali começou a Terceira Guerra Mundial, meus amigos. Que até hoje eles falam que vai haver. E a boiada está esperando. É que nem aqueles que estão esperando o arrebatamento. Então, meus irmãos, o que nós vamos ter agora aí, que eu espero que seja ainda esse ano, depois eu vou explicar por quê, que eu acho que é esse ano, vai ser o final dessa guerra. Vai ser quando pega pra capar, vai valer mesmo, entendeu? Eu quis contar isso para vocês sacarem que vocês estão tão por fora de tudo, que vocês ainda falam que vai ter uma Terceira Guerra Mundial. Isso não é invenção dos políticos. Isso não é invenção dos Illuminati. Isso faz parte do plano de Arro para deixar você desesperado, com medo, cagando na calça. Vocês entenderam? Se quiser eu falo mais claro, né? Mas foi por isso que eu quis mostrar isso aqui. O que começou a acontecer a partir do dia 11 de março de 2011 e continua até hoje, porque os Estados Unidos não parou de dar dinheiro para terrorista, como ele fazia naquela época. Vocês já ouviram falar em Estado Islâmico? Foi o Miquinho, o Obama, junto com a Kissinger, que criaram. Sabiam? Mas isso não vem ao caso, que já passou, eles já estão jogados lá para... É só morrer e vão ter o esquecimento eterno. Mas agora nós vamos ouvir a Eliane ler para nós uma outra fase das respostas de Yahushua aos seus emissários, contida no mesmo livro, 24 de Matitiahu, do 9 ao 13. E eu vou pedir que a Eliane também explique, tá? Por favor, Eliane. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar. Só um segundinho, gente, é que eu fiz de um jeito aqui, eu pensei que estava certo, mas está comendo metade do que eu escrevi. Pronto. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Yahweh.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse receberá o seu galardão. Eliane, eu vou até tirar isso aqui daqui, para você ficar mais à vontade. Então, gente, essa previsão aí do fim, né, dos tempos, do que aconteceria, né, como a gente identificaria essa fase. Então lá fala de falsos profetas, de traições, de pessoas umas odiando as outras, e tem outros textos também que fala de pais contra filhos, e enfim, né? Então o mundo vai está virando, né? E já está uma baderna e vai piorar, porque isso aí apenas começou a acontecer, né? Ainda não está exatamente no ponto, como diz Yahweh, né? Não chegou na medida ainda. Que ele diz assim, não chegou a medida dos gentios, não sei o que, né? Então isso não chegou ainda na medida que tem que chegar. O amor de muitos esfriará, ou seja, o aumento da iniquidade, da maldade é tão grande que a gente não vai mais se compadecer das pessoas, de tão ruins que elas são, né? De tão malvadas. Você não vai ter mais aquela compaixão pelas pessoas, né? Você vai olhar e ver que é um iníquo, um F, né? TP, é uma pessoa que, como a própria escritura nos ensina, né? É um mal que tem que ser extirpado. Então a gente não vai mais ter aquela compaixão, né? Esse amor que esfriará. Que já esfriou, né? Então, é o que nós estamos vendo acontecer aí, né? Essas pessoas, por exemplo, que simplesmente faz testes, né, com a vida dos outros. Tá todo mundo aí falando assim, mas a vida não importa mais, a natureza não importa mais, nada importa mais para eles, né? E então você vai achar que uma pessoa dessa merece compaixão, né? Então é por aí. E também fala aqui que muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, né? E uns aos outros se odiarão. Esse povo mesmo que fica aí se unindo para poder fazer as falcatruas deles, fazerem tudo, né? Que está no plano do Pai, elas se juntam, não porque elas são amigas e... como é que fala? Que comungam a mesma fé ou coisa do gênero. Na verdade, elas se juntam só para praticar o mal mesmo, porque na primeira oportunidade que elas têm, elas vão lá e tiram o tapete do outro, né? E fala sobre a sujeira do outro, né? E por isso a gente está vendo tanto escândalo aí. É porque o que antes era amigo e estava lá junto, aí alguma coisa deu errado, então ele vai lá e puxa o tapete do outro e entrega o outro, porque sabe de coisas escandalosas que o outro fazia. E aí entra as traições, né? Então é só o que vamos ver nesses tempos agora. E cada vez mais acentuado, mais pior, né, do que estamos vendo. E lembrando, né, que isso não diz respeito aos escolhidos, tá? Aos escolhidos, disso que a Eliane leu agora, cabe a cada dia estar mais frio com relação a qualquer pessoa. Entendem? Por quê? Porque as próprias pessoas comprovam que elas não são pessoas que devam estar ao nosso lado.
Aí ele, né, fala do que o Sérgio está falando agora, né, o que diz respeito aos santos, aos separados, né, que aquele que perseverar até o fim, esse será, né, receberá o seu galardão. O que significa perseverar até o fim? Bom, isso é uma coisa que a gente já repetiu aí 500 vezes, não, né? Mas para surdo você pode gritar que ele não vai ouvir. Vamos falar mais uma vez. Perseverar, gente, é perseverar no quê? Né? Ficar correndo aí de um lado para outro para poder se manter vivo? Não. É perseverar nas leis do Criador, perseverar diante do Criador, né? Fazendo a vontade dele. Essa é a perseverança que se fala as Escrituras, né? Que se diz nas Escrituras. Porque qualquer outra perseverança você vai estar fazendo para o seu próprio umbigo, tá? Então, perseverar até o fim é dentro daquilo que o Criador delineou para nós. E isso está dentro da Torá, toda a Escritura, tirando as adulterações, tá? É lógico, né? Que a gente não vai seguir o que o papado romano escreveu lá, porque, né, eles não tem nada a ver com o Criador, é o oposto do Criador, né, de tudo que o Criador Embora faz. Tenham sido criados pelo próprio Criador. Sim, para estar aí no caminho, para poder, né, faz parte do plano. Porém, aqueles que ele dá visão para enxergar e ver a diferença do certo e errado, segue o caminho correto, né, por aí. Bom, então nós estamos tendo aqui uma visão, ou, para quem não conhecia, um conhecimento do que ocorrerá. Então veja que o Mashiach falou que aquilo seriam as primeiras dores e tal, e eu disse que isso ocorreu em 2011. Se você não for uma pessoa preguiçosa, ou brasileira, né, que não gosta de ler, procure seguir de 2011, quando caiu Damasco, vai seguindo o que foi acontecendo depois, até chegar naquele momento em que o Putin da Rússia vira o super-homem do mundo, depois, enfim, né? Vocês vão ver que nunca parou de ter guerra e que sempre esteve pelo menos 5 representantes da ONU envolvidos. Ok? Aí então Mashiach, na continuação, lá no 21, ele nos diz, por favor, Eliane. O que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Observe. Isso aí não tem nada a ver com aquilo que nós falamos no passado. Vocês não sabem nem ler a Bíblia, porque vocês não têm entendimento. O livro de Matitiahu, no capítulo 24, são 3 partes, são 3 respostas do Mashiach para os seus emissários. Se você não lembra de eu ter falado isso 1500 vezes, eu não vou falar 1501. Procure nos nossos estudos que está lá. Porque haverá então grande aflição. Observe, ele tá falando aqui de guerra, terremoto, fome, peste, enfim. E ele diz, isso é princípio das dores, tipo, isso é um nada. E aí ele diz, porque então, passado aquele período de 7 anos, haverá então grande aflição. O que aconteceu de 2018 até o dia de hoje, além de aflição? Era o início, né?
porque como nós vamos ver daqui a pouco, era, vamos dizer assim, uma preparação para aqueles que realmente estavam de olhos abertos para fazer o que ele pediu para que todo aquele que fosse chamado e que pertencesse a Yahweh fizesse. Que era orar e vigiar. E vigiar significa observar os sinais dos tempos. Mas a grande maioria estava meio preocupado porque fulano está brigando comigo, porque meu pai está doente, porque meu filho foi mal na escola, porque, né? Graças ao Eterno, nos 20 últimos anos, eu e minha esposa, passamos cada dia observando cada mudança que ocorria. E eu vejo pessoas que estão chegando agora que não tem nem tempo, né? Eu avisá-las disso. Falar, vamos correr aí, vamos aí. E demonstrarem na cara dura de que não são chamados. Porque quem é chamado faz que nem os apóstolos, como já disse várias vezes. Então, ele diz que se esses dias, né, porque vai ser uma coisa tão terrível, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhum ser humano ficaria vivo. Entende? Mas que por causa dos escolhidos, que são aqueles que estão seguindo a Torá, são aqueles que estão mantendo-se firme no caminho, mesmo que estão levando tapa na cara todo dia, mesmo que passando fome, mesmo que tendo que quase bater em algum irmão para que ele te ajude, porque eles não ajudam mais. Lembra? Eles fazem parte daqueles que estão engrossando a iniquidade. Então, meus irmãos, por que, né, o Mashiach diz isso? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque senão não se salvaria ninguém, não teria ninguém vivo. E o que é abreviar os tempos? Eu já disse umas 50 vezes aqui que quem quiser só me pedir. Eu tenho um estudo que chama-se Eternidade e Tempo. Teve gente aí que já me falou que é muito profundo, que não conseguiu entender. Não posso fazer nada. Se fosse tão profundo assim, eu não teria escrito. Então observe, meus irmãos. Se ele está falando que não sobraria nenhuma carne, mas que por causa dos escolhidos, e que ele também chama esses escolhidos do pequeno rebanho, e ainda tem palhaço que fala que vai ser arrebatado. Quando o Mashiach estava pronto, já faziam 40 dias que ele havia ressuscitado, ele já estava lá em Jerusalém, ele estava com eles no Monte das Oliveiras, vamos dizer assim, ou, né, como vocês quiserem chamar, Getsemane, tanto faz. O que ele disse e explica? Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Ele está dizendo porque esteja preparado, né? Porque você vai ter que se defender, você vai ter que ser meio autossuficiente, porque você não vai ter muito, aliás, nenhum respaldo de mundano, de iníquo, eles vão querer te matar, né? Então, assim, eles vão querer ver você bem distante, e principalmente morto, né? Então,
Por isso ele disse isso, né, que teríamos que ter meios, né, de sobreviver e principalmente uma forma de nos defender, né, que é a espada. No caso que ele cita por último, né? E veja, os seguidores de evangelhos, vocês falam que essa espada é a palavra. Eu quero ver o que vocês vão fazer com um livro na mão quando te atacarem com metralhadora. Bom, nós falamos, né, que 2011 começou, 2018 aconteceu uma série de coisas, mudou governos, o Putin virou o super-homem. Agora vamos ver o que o pai já tinha contado para Jeremias. Nós até lemos no último, mas é que o último foi tão tumultuado, nós estávamos tão quebrados, cansados, decepcionados, putos, né? Que então veja bem, a Eliane vai ler para nós agora algo que nós encontramos também escrito no Apocalipse, só que eu não confio no Apocalipse. Então vamos lá. Jeremias, Irmiarro 51, 45, 46. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua vida do ardor da ira de Arro, e para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra. Porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então vamos lá, meus irmãos. O que aconteceu no dia 19, mais ou menos, de outubro de 2019? Ou você não sabe? Uma vez eu falei isso e teve uma pessoa que falou: a queda das Torres G. Você vê o nível, né, que a gente tem que aturar. Então observem bem. Foi a primeira vez que o governo chinês falou sobre a pandemia. Do covarde, né? Como é que o outro fala da pandemia? Eu acho super legal. Fraudemia. Fraudemia, né? Então ele diz: sai dela, povo meu, como diz lá em Apocalipse, e livrai cada um a sua vida do ardor da ira de Arro. Veja, não é para você sair de Babilônia, para você ser salvo da própria Babilônia, que daqui a pouco eu vou falar a respeito e vocês vão ver que eles vão ser os maiores matadores. E ele diz: e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor. Do que ele está falando? Gente, em março do ano passado, como eu já disse 500 mil vezes, mas eu sei que ninguém escuta, eu sei que ninguém está nem aí, porque são burros e porque estão com os olhos fechados, os ouvidos tampados e foram entregues à operação do erro. Veja só. E que para porventura, né, ele diz, não se esterneça o seu coração, e não temais pelo rumor que eu vi na terra, porque virá num ano um rumor. Qual foi o rumor que veio primeiro? O covarde, vírus, né? Aí veio a pandemia, aí veio o lockdown,
Aí veio as máscaras, né, que simbolizam tapar a boca de todo mundo. E ele diz aqui, para que a gente não ficasse preocupado com isso, que saísse, porque nós somos kadosh, separados, para que porventura não se esterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor. Eliane, desde quando eu digo que isso é mentira? Desde que surgiu. Que era um golpe, na verdade, uma cortina de fumaça, né? Aí olha a continuação. Então no ano viria o rumor. Veja, o ano passado teve a epidemia, teve o lockdown e tal, mas era uma coisa mais, né, vamos dizer assim, racional, né? Os homens, os que mandam, passaram a ser irracionais a partir do começo deste ano. Então ele fala, e depois, no outro ano, outro rumor. Gente, estão falando aí que nós estamos na 8ª cepa. Então para que da vacina que se foi construída para a primeira? As pessoas não pensam, né? Elas querem se matar mesmo. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Observe, isso significa o quê? Que novamente vai haver aquela guerra de todos contra todos. Esse palhaço desse motoqueiro. Pior que é todo dia, né? De madrugada, todas as vezes que chega aí faz Qualquer dia eu vou esperar lá fora. Então observem. Aqui ele está falando de 2 anos. Se você não for analfabeto, se você frequentou o primeiro ano primário, faça uma continha pequena. Quanto dá do dia 18 e 19 de outubro de 1919 até o dia 18 e 19 de outubro de 2020? Agora me diga outra respostinha simples dessa, que se você não souber fazer, aí vai ficar difícil até eu te ensinar. De outubro de 2020 até outubro de 2021, quanto tempo mais transcorrerá? Vejam, apesar de que os rabinos fizeram aquela porcaria, né, de comemorar o Pessá antes de ter a cevada madura, que eu nunca vou, sabe? O pai deve estar assim querendo matar todos eles. E vai. Então presta atenção. Nós não paramos o ano. Nós dependemos daqueles fariseus para saber, porque nós não estamos lá para ver a semente, e foi dito por vários, não há semente em Aviv. E logo depois surgiu um papinho assim, papinho, sabe, que nem, olha, nem pentecostal acho que se ousaria fazer, que disse: não, façamos o seguinte, vamos aguardar até o dia 10. Se tiver semente, a gente faz o Pessá. Meus irmãos, no dia 16, o Pessá é dia 14, no dia 15 começa os pães ázimos, no dia 16 é entregue uma amostra da ceifa
Se ela ficasse madura no dia 10, ela ia ter que ficar pelo menos 8 a 10 dias secando para poder ser colhida. E teve muito, né? Mas aí eu já nem culpo os rabinos, porque aí são esses bunda mole, né? Que se passa por judeu, que se traveste e só fala merda e não conhece nada, que disseram assim: não, se por um acaso a gente chegar no dia 10 e não tiver, a gente faz o Pessah, mas aí a gente faz de novo mês que vem. Olha, eu não sou Yahweh, mas se eu tivesse alguém sob o meu comando que agisse dessa forma, eu botava no paredão. Mas é o que ele vai fazer, né? Não. Não imediatamente, mas... Observem o Facebook, né? Ele já... Você não vê quase ninguém falando Shabbat Shalom, porque todo mundo começou a ficar meio... Não que enxergando, não. É que eles têm que estar na berlinda, entendeu? As pessoas têm que rir deles. Porque está escrito que todas as nações serão contra ele. Pelas cagadas que eles fazem. Entendem? Envergonha o nome do Criador, né? Sim, o tempo todo, desde que saíram de Babilônia, aliás, até antes, né? Eles foram para Babilônia justamente porque fazia 490 anos que eles não guardavam o Shabbat da terra. Um absurdo, entendeu? Eles tinham Yahweh como rei, eles quiseram pôr um homem, porque os vizinhos tinham. Nós vamos dar aqui 2 toques de Hamashia, tá? De onde virão os ataques ao povo de Yahweh? Ok? Primeiramente, a Eliane vai ler para nós e vai interpretar Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do mal 2 vezes mais do que vós. Eles ficam, né, como Netanyahu, né, falou que eles têm que cristianizar o mundo. Foi demais, eu não vi, mas o Sérgio que viu. Né, que ele... Aliás, o vídeo deve estar aí na internet, porque isso aí que ele falou é o que os que são contra a religião devem ter molhado a calça. Aí, então assim, o que eles fazem? Aquilo que o Mashiach disse, né? Que eles rodam quilômetros, né? Faz o maior esforço para fazer um prosélito. O que é o prosélito? É aquele que não é do povo e que eles faz com que ele converta ao judaísmo, né? Então esse é o prosélito, não é isso? Então eles fazem isso, faz todo o esforço do mundo, né? E depois pega um monte de tradições deles e enfia na cabeça da pessoa, né? Fazendo com que ela se perca. Aqui está dizendo 2 vezes, né? Mais do que. Mashiach foi bonzinho, né? Falando que eles fazem com que... É que na época do Mashiach já faz 2000 anos, né? Ele não conhecia hoje os eruditos. Né? Faz com que os prosélitos se percam 2 vezes mais que eles próprios, os próprios fariseus. Né? Desencaminha. Ao invés deles mostrarem o caminho certo, a antiga vereda e tudo direitinho, eles ainda... eles não fazem isso. De que forma, né, gente? O Mashiach diz em outro texto: com as suas tradições invalidam a palavra do Criador. Por que tá essa bagunça com a questão do ano novo, né? Que eles entraram antes da cevada? Porque existe uma tradição deles, né?
sobre quando pode ocorrer um 13º mês. Então eles impuseram essa tradição, aí essa tradição caiu por terra de uns 4 anos para cá, e agora eles não sabem o que fazer e virou essa balbúrdia aí, essa baderna. Porque eles preferem seguir os escritos daqueles idiotas, daqueles... Essa coisa de Torá oral, né? Acho que é isso, o Talmud. Então eles ficam lá discutindo a escritura, escrevendo, né? E pelo jeito parece que sai muito excremento na cabeça deles, porque a porque tradição... eles não conhecem a verdade e porque o pai os endureceu e não está com eles. Então a tradição deles vale muito mais do que a palavra do Criador. O próprio Machado falou, igualdades, né? Eles mudaram, deixaram de cumprir a lei, né? Como o pai diz, como o Criador diz lá, que é para primeiro o grão maduro, Aviv. Aviv significa maduro, não é o nome do primeiro mês, significa maduro. Nenhum mês tem nome. No mês de Aviv, ou seja, no mês de grão maduro, tá, gente? Significa isso. Então, aí tem uns idiotas aí que falam que Aviv significa primavera, só baixaria, né? Mas não é nada disso, é maduro. Esses são seguidores de Hillel, o segundo. Aí eles pegaram, o pai deixou assim, o Criador deixou que tem que ter o grão maduro em Aviv, né? Mas não ainda no ponto de colher. Aí espera-se a próxima lua nova, e aí quando acontece a lua nova, declara-se Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano novo, e aí espera-se o 10º dia do primeiro mês, separa o cordeiro, no 14º dia faz-se o Pêssar, o 14º dia, desculpem, faz à tarde, prepara-se o cordeiro, e no 15º dia, ao pôr do sol do dia 14, né, começa-se o 15º dia, é a festa dos pães ázimos, onde se come o cordeiro que foi assado, né, e com os pães ázimos e ervas amargas, que começa aí a festa dos pães ázimos, que dura 7 dias. E depois do dia 15, né? Ou após o Shabat, né? Após o Shabat, sempre é um Shabat de lua cheia, né? Após o dia 15, no pôr do sol do dia 15, inicia-se o dia 16, que começa-se a contagem do Homer, que é quando leva o molho, o sacerdote abençoa, né? Como está escrito na Torá. Abençoa os homens. Os abençoa pela colheita e tal, e ali começa a colheita. Ou seja, o grão tinha que estar vivo muito antes dessa história toda, do início do mês. Por quê? Porque o Sérgio, como acabou de falar, tem um período para ele sair da parte só vive, que ele pode ser colhido e tostado, mas não armazenado. Porque senão ele apodrece, porque ele está úmido. Está úmido, tem umidade demais ainda, então tem um período para ele secar, e esse período é do dia que achou o grão Aviv, até, isso pode ser no meio do último mês do ano, né? Ou não, né? Para frente, pode ser a partir no último mês do ano, não. Aí, quando chega para decretar o primeiro mês, né? Aí, quando não se acha esse grão Aviv, aí tem um 13º mês. Por quê? Porque tem que aguardar para começar o ano. A lei é esta. Então, esse ano, mesmo não tendo Aviv, eles decretaram o início do ano e bola para frente. Na lua errada. Ainda faz pela lua crescente, começa o mês pela lua crescente, não é assim. Faz tudo errado. Né? E depois ainda solta aí na internet uns retardados falando que mas tudo bem, se não tiver Aviv, não tiver cevada madura, se não tiver certo, a gente faz o Pêssar de novo. Tipo, o pai perdoa, o pai aceita. Gente, o pai não aceita coisa errada. Ele não aceita... Que eu digo os filhos de Arão, né? Pular as regras dele. Então, assim... Se não tem Aviv, é 13º mês e pronto, acabou. Aí, se ainda não tem, como teve um ano que não houve colheita em Israel, né? A colheita... Há 3 anos. Secou tudo, não deu para colher, simplesmente acabou, né? Houve e ainda os palestinos jogavam bombas incendiárias nas plantações
de Israel. E a neve queimou, acabou com tudo, não teve colheita, aí sim, a gente após o 13º mês inicia o ano de qualquer forma. Mas essa é a regra que o Pai criou, né? Mas quando não tem no 12º, tem que aguardar o 13º, tá? E eles não aguardaram, não esperaram, né, ter grão a vive, e passou por cima simplesmente, e passou para todo mundo que não tem problema, pode fazer de novo, de qualquer maneira, né? Tipo, o Pai tem que agradecer ainda por nós estarmos fazendo. É quase isso. É que nem os seguidores de evangelhos, né? Isso é escarnecer da lei do Criador, porque se você fala que não tem problema fazer errado, depois pode fazer o certo, não. Quando você não sabe da lei, o Pai ainda perdoa o tempo da ignorância. Mas quando você sabe como funciona e vai lá e faz de outra maneira, colocando as suas regras em primeiro lugar, aí você lascou, né? Aí já não tem mais saída. Aí foi o momento em que eles decretaram a própria morte. Agora olha que interessante, né? Nós estamos lendo aqui e tal, blá. Então, é óbvio, né, que com esse texto e com mais aquele texto que diz que os fariseus, que na verdade são rabinos, né, eles, como é que é? Que eles anulavam, né, a lei da Torá, do Taná, com os ensinos deles, com a tradição. Então hoje, se você for conversar com um judeu, você vai ver que ele fala mais em tradição do que na palavra. O quê? É tradição oral, né, que eles falam. Mas não é oral, é um Talmud. E se você disser, me mostra isso, ele vai te mostrar o Talmud, o Zohar, outros. Sabe, eu tive um amigo que fez uns programas comigo há alguns anos atrás, que ele veio nos visitar em casa e ele me trouxe um livro de presente. Eu peguei e abri, era sobre Kabbalah. Para quem não sabe, Kabbalah é um jogo. Né? É tipo você falar em numerologia, é tipo você jogar carta para ver a sorte das pessoas, é tipo lemão, né? Inclusive criado no Egito. E ele me deu o livro e falou, olha, meu irmão, me perdoe, mas eu não vou nem vou dar para outra pessoa, porque eu não vou nem abrir. Eu não me interesso por essas coisas, eu me interesso pela palavra de Yahweh. Bom, meus irmãos, a partir desse dia, esse cara nunca mais falou comigo. Foi embora ofendido, porque a gente rejeitou a mitologia que eles querem introduzir dentro da palavra. Tá? Eu rejeitei a mentira. Então, se ele me abandonou, né, de fazer programas comigo por causa de que eu rejeitei a mentira, realmente ele não devia nem ter começado a fazer programas comigo, né? Então nós vemos aqui que o Mashiach dá um toque muito grande de onde vai vir essa coisa. Só que essa coisa não vai vir tanto daí, né, de Israel, que eles puseram o nome agora, né? Isis, Munra e El, que é o pai de Baal, né? Mas sim do outro lado, né? Daqueles que querem usurpar o lugar do povo de Yahweh, os evangelhos, os que seguem os evangelhos. E quando eu falo evangelhos, eu não estou dizendo porque está evangelho de não sei quem, não. Eu falo de um homem no 5º século, que ele era um centurião, e que ele saía atrás de judeu, porque na verdade nunca foi perseguido um cristão. Porque os cristãos eram adeptos de Roma. Não os cristãos que vieram de Yahushua, os cristãos que foram criados por Simão o Mago.
Eu sei que tudo isso para você pode ser assim um turbilhão de coisas, mas já que você está pirado mesmo, que surte de vez. Pelo menos você não vai sentir dor. Então veja só. Lê para nós, Liliane. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade mesmo? Tudo que é contra o Criador, né? A lei do Criador. Isso. Será que você se identifica? Em teu nome expulsamos demônio, profetizamos em teu nome. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Quem é mesmo o povo que costuma usar esses termos? Esse povo é perigoso. Quem é o povo que diz eu profetizo, está amarrado? Tá? Esse povo é perigoso. Porque esse povo está no meio da gente. Esse povo é político. Os políticos usam deles para ter votos. Desde quando um servo do verdadeiro Yahweh, o Criador, iria ser usado por ladrões? Percebe? Então Machê deixou muito claro. Quando eu falava evangelhos, ele ia, né, em todo o Shabá, não no sábado, no Shabá mesmo, né, que eles continuavam guardando o unisolar, andando com seus 100 homens, né, ele era centurião, e observando as casas, né, nas fazendas, nas chácaras e tal. Aquela que não tivesse fumaça saindo pela chaminé, eles iam lá, porque sabia que era judeu. Judeu não, era israelita. Judeu foi o Hitler que deu esse nome. Percebe? Eles iam lá. Aí a força, alguns eram, como é que fala? Convertidos, né? E os que não eram, mortos. Ou tinha que fugir, se esconder, né? Mas fugir de 100 homens né? Uma casinha no campo, 100 homens cercando a casa, fugir dali realmente só se fosse, né, o pai fazer assim. Mas o pai não ia fazer porque ele já tinha endurecido esse povo. Ele não estava mais preocupado se eles iam viver ou não. Bom, até aqui nós falamos então a respeito do tempo que estamos vivendo. Não tem nada a ver com o estudo que nós vamos fazer agora, que eu espero que a gente consiga fazer rápido. Bom, meus irmãos, como a própria Eliane explicou, quando a semente está madura, né, observe que o pai não diz que a Vive é o primeiro mês. O pai diz: quando as sementes estiverem a Vive, será para vós o primeiro mês. Tá? Porque não existe nome de mês. Você acha que Yahu ia colocar o nome no mês de Tammuz? Um dos maiores ídolos da Babilônia? Então não existe, assim como não existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso é do calendário papal, pagão. Como é que é o nome do calendário? Até esqueci. Gregoriano. Gregoriano. Ok? Observem. Em parte alguma do Taná e da Torá, você vai encontrar alguém falando em semana.
Nem lá em Gênesis, Bereshit, no capítulo 1, você vai ver que as atribuições para o Sol e para a Lua são várias, menos contar semanas. Agora, nós encontramos em Levítico 23, nos primeiros 3 versículos, né, onde fala do primeiro mês e tal, nós encontramos também a guarda do Shabat. Sim, é a primeira solenidade. É. Tem lá. 6 dias trabalhará e o 7º é o dia do descanso. Não é para ir lá acender velhinha, ficar fazendo baboseira, ficar falando de paraxá. Rezando, né? Depois enche a cara de vinho e aí fica todo mundo dançando a tarde inteira. Não é isso não. Contando, como que é? É outro lá lia Fábulas Judaicas, um livro. Ele leu uma coisa que quando terminou, eu estava numa sinagoga, que quando terminou eu perguntei pro cara, isso que você leu é da onde? Aí ele mostrou assim, todo contente, que eu fui perguntar. E estava escrito Fábulas Judaicas. Se você conhece um pouquinho do Novo Testamento, pelo menos, você sabe do que eu estou falando. Shaul disse uma coisa interessante sobre isso. Então observe, meus irmãos, não existe semana. Existem meses, anos, e existem as 4 estações que são contadas pelo Sol. O restante é contado pela Lua. Por isso que é lunisolar. Uma perguntinha assim, né? Eu não vou nem entrar em detalhes, mas só para você ficar matutando, se você tiver um pouquinho, né, de tutano para matutar. Segundo Bereshit, Gênesis, capítulo 1, diz assim, o homem, e Yahu diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 6º dia. Esses homens participaram do Shabat, do 7º? Não poderiam, né? Porque a lei diz, trabalharás 6 dias e guardarás o 7º para descanso. Quem descansou no 7º dia foi o próprio Yahweh. Só ele. Ok? Outro dia, se eu tiver saco, eu vou contar para vocês do que se trata esses homens criados no início. Bom, se você conversar com um rabino e ele disser para você, o mês começa amanhã, dia 1º é amanhã, eu vou dizer para ele, tá bom, então é o dia da lua nova, é isso? Ele vai me responder sim, embora eles guardem a lua crescente, visível, né? Mas ele vai dizer sim, né? Aí eu percebo que esse 1º dia do mês vai cair numa sexta-feira. O que eles vão fazer no dia seguinte? No sábado papal? Guardar o Shabat. E ainda tem os adventistas, né, que são os maiores ignorantes que eu já conheci na minha vida, que eles ainda vêm dizendo que aquele sábado, aquele Shabat da criação, né, é o mesmo de hoje. Só que esse aí, né, eles falam tanto contra o Papa, dizem que o Papa é a Babilônia, só que eles tiveram que aceitar a Trindade, porque senão eles não conseguiriam se inscrever lá, né, na Europa como igreja,
que na época só as igrejas trinitarianas. Machê disse, porque surgirão falsos profetas. Miller começou aquela história. Depois veio a Madame, né? Eu me lembro que eu ganhei o livrinho dela, o primeiro, né? Aquele que fala... Como é que é? O Grande Conflito. É, o Grande Conflito. E eu fui lendo, né? Isso nos anos 2000, né? E eu achei interessante algumas coisas. Mas aí, mais pro final, eu cheguei num capítulo onde ela conta, né? O arrependimento de Hassatan. Aí eu fui no cara que me deu o livro e falei assim, meu irmão, de onde tirou isso? Na época eu ainda acreditava que existia Hassatan. Ele começou a levar uma mulher lá em casa para ensinar eu e ela, mas que a mulher não tinha resposta para nada. A única coisa de bom que ela me mostrou, que eu não tinha conhecimento, e eu sei que a maioria dos cristãos não tem, é de que existem duas ressurreições. Isso mudou minha vida. Então escutem. O Homer, como a Eliane acabou de explicar, se estiverem a vivo, geralmente é lá pelo dia 28, 29, 30, por isso que às vezes tem mês de 30. Quando chegar no dia 10, eles vão escolher o cordeiro, que eles vão estar fazendo o Pessá, no final da tarde vão cozê-lo, né? E à noite já inicia a festa dos pães ázimos, que simboliza sair a última noite deles no Egito, que é um Shabat, eles não poderiam nem sair, né? Ninguém pode sair de casa no Shabat, nem fazer fogo, mas aquele a gente pode. Por quê? Porque tinha que comer o cordeiro, que era uma provisão, né, de alimento para o povo. E o sangue espargido para que não entrasse, né, Yahweh entrasse e matasse o primogênito também daqueles do povo dele. Observe, meus irmãos, eles saíram, eles nem sabiam, eles estavam com 430 anos no Egito, eles já estavam completamente babilônicos, né? já criam em coisas que, sabe, por isso que Moshe recebeu todas as regras, Moshe recebeu tanto a lei penal como como é que fala, que todo país tem o seu, Constituição. A Constituição, né? Entendeu? Então observe, como não existe semana, se o mês terminar num dia 30, seria um primeiro dia de trabalho. Mas como no dia seguinte é o primeiro dia do outro mês, esse dia não contamos, porque está escrito a Shavua completa. Ou seja, não quebrada. Ok? Então, quando nós temos 30 dias, como nós tivemos agora, no 13º mês, né? O dia 1º foi, não no dia 30, foi no dia 1º. O que passou ficou para trás. Não se, sabe? Perdão. Não se, sabe? Não tem validade mais, né? Por isso que chama Rosh Hodesh, quando se trata do início só de um mês, né? É porque é renovo, recomeço, tá? É cabeça de um recomeço.
tudo se renova, né? Rodesh é renovação. Então, quando tudo se renova, o que ficou para trás, ficou. Tá? É um outro ciclo, é um novo ciclo. O que passou, passou. Não pode mais contar. A lua não vai voltar de cheia para meia e depois voltar para cheia. Entende? Existe um ciclo. Então o que acontece? Aí está escrito, né, que tudo correndo bem, que até o dia 29 encontrarem a cevada em estado a vive. Quando a lua fica nova, que geralmente ocorre ou no final do Shabat 29, ou no início do outro dia, quando então nós temos 30 dias. A gente não pode cortar o dia no meio. Aí no dia 1º, antigamente eu achava que isso aí era um folclore dos reis de Israel. Mas isso é a lei da Torá, que todo dia, toda vez que for lua nova, é solenidade. É o que? Feriado. Ninguém trabalha. Então não é um dia de trabalho. Ok? Dia de festa. Por isso que todo mês lunisolar começa no dia 2 do mês. Por isso que todo primeiro Shabat não ocorre no dia 7, mas sim no dia 8, porque você teve que trabalhar 6 a partir do dia 2, o dia 8. Daí pra frente fica normal. Por quê? Porque dia 8 é Shabat, dia 9 é o primeiro dia, você conta mais 6, é o 7º. E vai cair, né, no dia 15. 8 mais 7, 15. E assim por diante. Quando lá em Levítico vocês lerem a respeito, né, que após o Shabat, que seria o dia 15, que é o início dos pães ázimos, no dia 16, aqueles que plantavam, claro, vão levar lá os molhos, né, vão mostrar para o sacerdote, e o sacerdote vai abençoá-los por terem conseguido uma boa colheita. A partir desse dia 16, que na verdade é um primeiro dia de trabalho, então começa-se a contar as shavuos ininterruptas. E são 40, né, dias, 49, né? São 7 shavuos. 7 de 7 dias. É. Só que não são 7 de 7 dias assim. Não. Porque se quando terminar o mês, que se vai estar no dia 16, vai faltar 14 ou 15 dias para acabar o mês, for um mês de 30 dias, aquele 30º dia você não conta. O primeiro dia do mês não é um dia de trabalho. Então você também não conta. Então já são 2 dias aí que não faz parte da contagem. Eu vim a descobrir o ano passado, o pai me acordou e eu acordei com isso na cabeça, eu fui ler a Torá e percebi que eu, minha esposa e aqueles que nos acompanham, né, no Shabat lunisolar, vínhamos há alguns anos, né, pecando. Por quê? Porque, veja, a gente não contava o dia da lua nova como dia de trabalho. Mas passava ele como qualquer outro dia. Entendeu? Trabalhava do mesmo jeito.
porque como ele não era um dia, e falavam pra gente que aquilo era uma tradição dos reis. Tradição dos reis. Como a gente é muito contra a tradição, nós vamos pesquisar. Então o que acontece? Não, é lei. Se alguém quiser saber mais sobre isso, pode me procurar que eu passo os versículos, passo os livros, as instruções, e se não me encher muito o saco, eu te ajudo até mais do que isso, tá? Então o que acontece? Aí nós começamos o quê? Porque é igualzinho a um Shabat, o dia da lua, com a única diferença de que nós podemos cozinhar, fazer fogo. Por quê? Porque eles festejavam esse dia, conforme está na palavra, não na cabeça dos reis, eles festejavam esses dias com um banquete, né? O povo todo saía pelas ruas, tocando, cantando louvores a Yahweh, dançando, comendo. Lembra? David e Jonatã estavam, né, na mata, no amanhecer de um dia, e Davi olhou para o céu e falou: amanhã é Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, não sei, não me lembro agora, mas seja lá o que fosse, era um término de ciclo. Amanhã é o dia que eu me reúno com o teu pai para cear, para comer, para a festa. Mas eu não vou não, porque o seu pai quer me matar. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Não sei se você vai entender o que eu quis dizer. Se não conseguiu, eu não sei se eu lamento ou se eu peço para você entrar em contato. Então a Shavua completa, ela não é 7 dias. Entendem? Ela é 6 dias de trabalho mais um dia de descanso. Começar o mês uma sexta-feira e guardar o Shabbat no sábado é diploma de ignorância, né? Nem sei do que chamar. É a visão tapada, é o pai que... Bom, mas voltando. E aí nós temos os piores, porque eles estão em todo quanto é canto. Que são os seguidores de evangelhos. Explica o que é um seguidor de evangelho. Ah, já expliquei, né? Já. Entendeu? Os que vão te perseguir não vão ser os israelitas. Vão ser os seguidores de evangelhos. Imagina a hora que o Mashiach disser para eles: não sei quem vocês são, vós que praticais a iniquidade. E que eles perceberem que existe um povo. E que não são eles. A igreja deles não vai ser colocada no lugar do povo. E você sendo povo, já pensou o risco que você vai correr? Bom, sobre a questão da Shavua, vocês me entenderam? Veja, o Mashiach ressuscitou e passou 40 dias na terra. Quando ele disse para os seus emissários que eles ficassem em Jerusalém até o dia da festa, porque então o Pai iria enviar o Espírito sobre eles, que não veio com informe de labareda, nada disso aí é para pentecostal gostar de fogo. Quem gosta de fogo, quem quer ser queimado. Observe que eles não ficaram muito tempo guardando. Porque se Mashiach ascendeu 40 dias depois, isso significa que houve ali uma transição
de mês também. Não sei se esse mês foi de 30 ou se foi de 29. Vamos dizer que foi de 29, já que a gente não sabe. Ele teve um primeiro de lua cheia, de lua nova. Então já são 41 dias. Mesmo que a Shavuot fosse completa, assim, né, corrida, seriam 49 dias. Então eles teriam esperado só 8 dias. E eu duvido, né, nesse número, 8. Por quê? Porque tudo na palavra é 7. E não necessariamente eles teriam que esperar 7. Mas 8 nunca. Espero, sinceramente, sabe, que eu tenha me feito entender, porque daqui para frente os meus estudos vão ser daí para cima, porque nós estamos chegando no finzinho e quem está começando e não está se agarrando ao estudo é porque não vai sobrar mesmo. Eliane, por favor, a palavra está contigo. Continuar nessa questão da Shavuot? Você que sabe. É o espírito que Bom, sabe. deixa eu ver se eu consigo resumir um pouco, né? Assim, para também complementar, né, o que o Sérgio disse. A questão da contagem do Homer, né? E por que diz 7 Shavuos inteiras. É nessa questão mesmo que ele falou. Quando começa o mês, tem 30º dia, é como se estivesse iniciando uma Shavua, né? Porque terminou um Shabat, seria o próximo dia um dia de trabalho. Mas como é cortado o ciclo, né, para iniciar a lua nova, vem um outro ciclo, então aquele ciclo anterior fica para trás, esse 30º dia não conta. Por quê? Porque na palavra está escrito que tem que ser 7 Shavuas inteiras. Né? Por que estaria escrito isso lá se fosse para contar correndo, né? Como no calendário gregoriano. O calendário gregoriano, a gente não chama, diz que não tem semana, por quê? Porque o calendário gregoriano deu-se esse nome, convencionou-se de que vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, não para nunca, né? E assim se conta os dias. É por isso que tem que ter ano bissexto, tem que ter... E vira aquela bagunça. Então, no calendário do Criador, o Criador, as coisas dele são perfeitas, né? Então, terminou um ciclo, encerra ali. O que... A questão da Shavua, ele especifica que tem que ser inteira, aquele dia. Por quê? Porque é sempre 7, aí dá 49, né? E o Homer são 51 dias, né? Geralmente. 50 dias. Não, 51. 51 dias. Porque geralmente é um mês e 30, né? No meio. Não, eu digo assim, tem que ser 50 dias, né? Por isso que eles chamam de Pentecostes, né? Porque são 50 dias. Mas esses 50 dias não é desde o dia 16 até 50 dias. Por quê? Porque tem essas interrupções no meio, porque a Shavua que o pai fala são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Então isso é um período chamado Shavua inteira, tá? E se entra um dia 30 no meio, e que é encerrado ali, começa outro dia, e ainda vem uma lua nova, que é um dia que não se conta como dia de trabalho, então ele não faz parte da Shavua, tá? Aquele dia 30 e nem o dia 1º da lua nova, que é um dia de festa, é um Shabat, nenhum trabalho servil fareis. A única diferença que tem do Shabat, 7º dia, é que pode acender fogo para fazer a festa, tá? Para fazer os preparativos. Então, a Shavua inteira é 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Isso é Shavua inteira.
E aí conta-se 7 nesse formato, 6 dias de trabalho e 1 de descanso, até dar as 7 Shavuos. Porque se contar direto não vai dar o tempo. Entendeu? É o que eles fazem. Tá? Não vai ter as 7 Shavuos completas, como está escrito, como é a lei. Então não pode fazer assim, gente. Não pode contar o dia 30 de cada mês, os meses que dão de 30. Não pode contar o dia 1º do mês, porque é o dia de lua nova, não é um dia de trabalho. Entenderam? É assim que funciona. Só conta a partir do 1º dia de trabalho, 6 dias e mais 1 de descanso. Isso são 7 Shavuos inteiras, ok? E aí quando der as 7 Shavuos e os 49 dias, o próximo é o dia da festa, né? Que é o 50º dia, que é a celebração pelo agradecendo a colheita e tudo mais, né? O término da colheita. E outra coisa, comparem esse ano. Sempre cai no Shabbat. Porque na verdade a festa começa no 49º dia. Agora, uma coisinha só. A Eliane falou de Pentecostes. Esse nome não é bíblico. Esse nome vem do grego, das traduções fajutas, que os pentecostais amaram e até pegaram o nome. Por quê? Porque diz que desceu o espírito de Pentecostes. Então o que eles gostam é de ficar rodando, eles gostam de ficar falando merda, eles gostam, né? Desviou o real sentido. Tá, porque o nome é Shavuot. Shavuot, festa das colheitas, né? Colheita também tem no hebreu, é uma outra palavra. Porque ali eles estão acabando de colher o trigo, né? Por que Shavuot? Shavuot é Shavua no plural. Shavuot, as palavras no plural em hebraico costumam ter OT no final para indicar o plural. Então, Shavuot, por quê? Porque são 7 Shavuas. Shavua. Né, 7 Shavuot, na verdade, ou seja, 7 períodos de 7 dias, ok? Aí então, uma Shavua, um dia de trabalho e um de descanso. São 7, então, é a festa que eles traduzem na nossa Bíblia, né? Nessa Bíblia da Almeida, é a festa das semanas, eles põem assim. Na verdade, é a festa da Shavuot, tá? É a festa das 7 Shavuot, tá bom? É assim. E depois tem como festa da colheita também. Esses são os 2 nomes que existem. Pentecostes é porque são 50 dias, então eles puseram esse Pentecostes aí. Também porque é descida do Espírito, não sei o que. Observem bem. Nossa, a pessoa que estava falando estava com isso na cabeça. Bom, esquece. Se o espírito apagou, era redundante. Estou cansado. Tá bom, né? Acho que dá para entender. Aqueles muito interessados, gente, em estudar, em se dedicar, que realmente quer saber, que realmente está disposto a obedecer o Criador, pode nos procurar. De coração estaremos ajudando, tá? Mas realmente tem que estar disposto a estudar, tá? E da forma que nós dissermos que tem que ser o estudo. Tem que ter uma disciplina diária, você separar aí, que seja 1 hora, meia hora, não importa. Você vai ter que fazer aquilo todos os dias, né? A gente já se dispôs até de ter um horário específico com as pessoas, né? Que elas têm a liberdade, assim, naquele momento. Aí a gente marca o horário, os dias da semana, já fizemos de tudo, né? A gente já separou dia de semana, assim, da semana gregoriana, né? Para as pessoas estudarem.
Uns escolhiam no domingo, outros na segunda, outros na terça e assim por diante, mas ninguém cumpria exatamente o horário do estudo deles. Não só isso. Cada vez a maioria não tinha nem estudado quando chegava o dia dele. Não tinha feito a lição de casa, né, daquele dia, para poder estar tirando as dúvidas, porque na verdade esse horário que a gente fazia era para isso, para a pessoa tirar a dúvida do que ela leu, né, do que ela estudou. Aí a pessoa chegava no dia, não tinha nada para falar, não tinha pergunta e ficava jogando conversa fora. E isso a gente não vai mais fazer porque é só desgaste. Aí vinha contar problema de família, porque o meu parente é assim, porque ele é crente. Eu falei, eu não quero saber do seu parente. Eu quero saber de você. Foi você que o pai chamou? É com esses que a gente tem compromisso, gente. Os outros, se o pai chamar, a gente atende. Agora não tem como resolver, tá? A gente não tem como resolver nada. A única coisa que nós podemos fazer é aqueles que chegam até nós, a gente está esclarecendo. E se não houver empenho desta pessoa que a gente imagina que foi o pai que mandou, então aí danou-se de vez. Inclusive daqueles que já estão, né, dizendo que estão estudando, a próxima vez que eu fizer uma pergunta para alguém e essa pergunta não me for respondida, eu não o considerarei mais alguém do povo, alguém estudante, mas sim um gentil. Veja, gente, quando uma pessoa não se esforça para estudar, não se empenha, ela desgasta mais a gente do que um estudante de verdade. Quando a gente termina um estudo proveitoso, olha, eu vejo por ele, né? Eu também dou explanação, eu sinto isso quando eu ajudo alguém, né, a entender as coisas da palavra. E ele, quando faz um estudo bacana, assim, que a pessoa estava empenhada em saber, tinha muitas perguntas coerentes com o estudo que foi passado, e a pessoa, ele explicou, entendeu, o que não entendeu, ele passou mais um tempo para a pessoa estudar, mas é aquele estudo proveitoso. Então isso nos conforta, nos dá alegria, nos dá, é como se fosse assim uma renovação, como se você estivesse muito cansado e dormiu, teve uma ótima noite de sono, você acorda todo elétrico no outro dia, né, com bem-estar, assim, super bem. É assim quando a gente termina o estudo, pode ser assim de 4 horas. Eu já vi falar assim, olha, eu fiquei acho que 4 horas no telefone com alguém, estudando. E foi um estudo muito proveitoso, todo feliz, não demonstrou cansaço nenhum. Agora essas pessoas você tem que ficar arrastando, assim, é dar remédio para defunto, não tem como. Tá, gente, me desculpe falar assim, mas ensinar a palavra para quem não desenvolve, mas isso assim, mas se não crê, paciência, gente, não precisa tentar fazer parte porque não tem jeito, tá? Só para dizer que tá dentro do clube, também não vai adiantar. Eu vou te dizer assim, não adianta. O que adianta é você realmente ter um sentimento genuíno, o desejo genuíno de aprender, porque você quer estar com o Pai, com o Criador, que você quer ser obediente, você está empenhado, você tem esse desejo no coração que o Pai colocou para você, tá bom? Então, fora isso, não fica se esforçando à toa, porque você vai perder tempo. E o nosso também. E o nosso. E desgasta muito. É por isso que a gente fica muito estressado. Porque a gente está vendo que a pessoa não está progredindo porque não foi dado. Eu não sei porque elas ficam ali tentando fazer parte do clube. Eu não entendo. Às vezes... E o pior de tudo, né? É que o tempo urge. E outra coisa, quando vocês tiverem alguém, às vezes as pessoas querem que, principalmente quando é família, quer porque quer que parente, né? E fica arrumando jeitinho. Gente, não tem como isso, tá? A gente não tem como fazer esse milagre, não. Não somos milagreiros. Aí vocês têm que ir para a igreja católica, subir a escadaria da Senhora Aparecida lá para poder conseguir as coisas. Porque assim, você querer que o seu cônjuge, o seu filho, o seu primo, a sua tia que te enche o saco pelo telefone, sua mãe e seu pai,
querer que eles sigam a palavra, nem você está seguindo porque você quer, se é que você está, tá? Realmente seguindo. Nem você está ouvindo essa palavra porque você quer. Foi o Pai que colocou isso no seu coração e te botou nesse caminho. Quanto mais você querer fazer o outro chegar e botar ele para ouvir, ele vai ficar que nem uma criança assim, assistindo aula de, sei lá, de... né? Quântica. Vai ficar lá assim, né? Olhando assim um discurso, sei lá do que, né? Não vai ter interesse, né? E não vai entender nada. Não vai entender, não vai ter empenho. Aí você fica arrastando, é aquele peso morto que a gente fica arrastando. Eu não estou falando isso para denegrir a pessoa, nem dizer que ela é, sabe? Não, é porque não foi chamada ainda. Aguarda. Se em algum momento, se for possível, se ainda estiver a tempo, se o Pai se compadecer dela, porque ele se compadece de quem ele quer, né? Quando ele quer. Se por um acaso ele chama... Eu sei que é agonizante conviver com gente que não tem a mesma fé. Com pessoas que estão ali praticando a iniquidade o tempo todo, escarnecendo, com os escarnecedores. É muito difícil conviver. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu quero que vocês entendam que não é possível você converter alguém. Se você acha que você pode converter alguém, volta para a igreja evangélica, porque lá tem os crentes fracos. Né? Como que é? Não é fraco não, os crentes carnais. Lá eles aceitam. É como esse que você quer enfiar de qualquer jeito aqui dentro sem o Pai ter chamado, né? Pra gente dar conta, fazer um milagre aqui de que ele vai seguir agora a palavra. Então esses crentes carnal só tem lá. Aqui não tem jeito. Porque aqui é o Pai que supervisiona. Aqui a gente nem pode permitir porque a gente vai estar sendo conivente com o erro. Se a pessoa não demonstra, não tira tempo, ela nunca tem tempo para isso. Sabe? E olha, isso é de longa data essa experiência. A gente já tentou juntar a família, porque a pessoa pediu com muito carinho, porque pelo amor de Deus, né, me ajude, porque meu filho é assim, a minha filha, ou meu marido, ou minha esposa, ou não sei o que. Não adianta, gente. Não, é assim, só arrumou briga, porque depois a pessoa se vira contra a gente. E se brincar, vira até a própria pessoa que nos pediu para ajudar. Ela se vira contra a gente. Porque aí vira briga de marido e mulher, e depois quem se meteu no meio é que não presta, né? Então a gente já fez várias tentativas de ensino, né? Às vezes até assim, sendo legal para a pessoa, porque acaba fazendo amizade, mas isso não funciona, tá? Não é ruindade, não é porque é má vontade, é porque não tem jeito. Não existe isso. Ninguém converte ninguém. E você que é chamado, que está entendendo, que está praticando, porque para mim a pessoa dizer que está entendendo é o mesmo do que ela falar qualquer outra merda, entendeu? Porque a gente não conhece as pessoas, o próprio Mashiach falou isso. Pelos seus frutos os conhecereis. E esses frutos não significa ter uma igreja com 10 mil seguidores pagando dízimo. Esses frutos significa a pessoa viver aquilo que Yahu colocou na Torá. Tá? Porque vocês vão ver que não é fácil se você tentar fazer sozinho. Nós estamos há 20 anos caminhando nisso e eu sei que eu não tenho nem 1% ainda do que o Pai quer que eu tenha. Então, não fica pegando no pé, sabe? Se você mora com um pentecostal, se você... Eu passei 30 anos tentando ensinar minha mãe, que eu não, sabe? Eu não acreditava que minha mãe não... Minha mãe vivia com a Bíblia na mão. Até chegar um dia que eu dei para ela um livro que contava todas as atrocidades que a Igreja Católica Apostólica Romana fez desde que ela surgiu, do 3º para o 4º século, com o inventário de Jesus Cristo. Ela leu, porque eu sei que ela lia, ela amava ler. Hoje ela está, coitada, com quase 90 anos. E ela chegou para mim e disse assim: não, muitas coisas dessas eu já ouvi falar e tal, é um horror, né, e tal. Eu falei: e aí, mãe?
Ah não, deixa eu aqui com meus santinhos. Ela disse pra mim. Shalom, boa noite. Shalom. Eu desejo que tenham um ótimo primeiro dia de trabalho, um primeiro dia da contagem do Homer. E que lembrem de nós, porque se nós sucumbirmos, vocês vão recorrer a quem?